Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. Eu sou Rodrigo Oliveira e vou acompanhar vocês hoje numa conversa com o Daniel Mendes, fundador da Sapori, que é a maior empresa de alimentação coletiva do Brasil hoje. São mais de 1.300 restaurantes empresariais, 18 mil funcionários, um faturamento que está na casa dos 3 bilhões de reais. E esse Daniel Mendes que eu falei, se você ainda não conhece, vai conhecer hoje aqui, começou como garçom, né? É um uruguaio que veio para o Brasil com 10, 11 anos e vai contar a história para a gente aqui. Começou como garçom e hoje e criou essa empresa que é esse gigante da indústria alimentícia brasileira e está às vésperas aí de um possível IPO, que é aquela abertura de ações, né? A abertura acionária da empresa na Bolsa de Valores, só esperando a maré melhorar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, como é que você tem essa transformação na vida. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Daniel, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, ceder esse seu tempo para a gente. Eu queria começar, como eu sempre faço aqui nessas conversas, começar do começo, né, do Daniel lá no Uruguai, né? De onde você estava no Uruguai? Bom, muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu sou uruguaio, nasci no Uruguai, em Montevideo. Estava lá, meu pai e minha mãe, meu pai já era garçom, e minha mãe era cabeleireira. Então a gente teve uma vida onde eu nasci em Montevideo e dali para frente teve vários desafios, né? Inclusive países, cidades não, locais, de vários tipos de moradias, enfim, vários desafios. Você me contava que vocês são quantos irmãos? Dois irmãos. Você e mais um. Mais uma irmã. Uma irmã. Ela está no Brasil também, né? Também no Brasil. Você me contava que os seus pais eram muito novos quando tiveram vocês, você principalmente 20 anos de idade, mais ou menos, seu pai e sua mãe, e que isso causava, você imagina, são dois adolescentes, basicamente, com um menino que ainda ninguém sabia, mas se transformaria num gigante, e que isso causava muita instabilidade financeira e até emocional, né, eu imagino, de ficar mudando muito até chegar no Brasil, né? Você me contava que foram mais ou menos umas 20 mudanças de residência ali em Montevidéu. Entre Montevideo e Buenos Aires, né? Porque a primeira vez que os pais saíram, por Uruguai ser um mercado pequeno, né? E eles não vinham de família abonada, então eles estavam certamente preparados, mas o mercado funcionava os meses de Punta del Este, 3 meses ao ano, um pouco em Montevideo. E naquela época a Argentina bombava, Buenos Aires bombava, então meu pai e minha mãe faziam a vida na Argentina. Isso aí é anos 60? Anos 70. 70 já. Anos 70. Foram para Buenos Aires, mas também não fixaram residência em Buenos Aires. Não, ficaram 3 anos em Buenos Aires. E aí, quando teve uma chamada no Uruguai, que o Uruguai estava melhorando, meu pai voltou para o Uruguai. Em 1 ano e meio perderam tudo que tinham conquistado. Em Buenos Aires. Aí havia um grande êxodo uruguaio, porque hoje o Uruguai tem 3, quando eu saí de lá tinha 3 milhões e meio e hoje tem 3 milhões e 400. Então não cresceu o Uruguai, porque muita gente vai embora do Uruguai, né? Até pouco tempo atrás e saía muita gente do Uruguai. Então meus pais também saíram do Uruguai e vieram para o Brasil. Foram para onde? Primeiro para a Argentina e depois aqui no Brasil. Aqui foram para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Cidade de Pelotas, foram para a cidade de Pelotas. E aí foram trabalhar como garçom e cabeleireiro. Meu pai já foi trabalhar como maître, já era maître de hotel, e no Brasil não tinha muita especialização nessa área, então meu pai rapidamente cresceu, né? Mas, de novo, por uma questão instável, de instabilidade, não soube ganhar dinheiro e sempre era picos, né? Um dia bem, outro dia mal, outro dia uma época boa, uma época ruim. Sempre no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, basicamente. E aí a sua carreira também, você foi crescendo no Rio Grande do Sul e a sua carreira começa no Rio Grande do Sul. Exatamente. Como garçom ajudando meu pai nos restaurantes. Meu pai foi para Pelotas, depois foi para Jaguarão, que é bem na fronteira com o Brasil. E ali meu pai começou a ter restaurantes, né? E aí eu fui trabalhar com meu pai. Com quantos anos? Aí já comecei com 13 anos em Pelotas ainda. Meu pai era trabalhar num lugar e ganhar uma concessão de um clube.
Então eu trabalhava no clube com 13 anos, já comecei a trabalhar. Mas eu gostava também, não é uma coisa, eu não fui obrigado. Servir é uma coisa que você, desde pequeno, gostou? Sempre. Não só servir, né? Servir, basicamente, mas fazer encantar. Né? Por exemplo, como é que eu cresci? Sempre buscando algo que me diferenciasse do comum. Então, por exemplo, fazia um bauru, que é um sanduíche com um hambúrguer, só que eu botava um alface, um tomate, eu decorava, botava uma, sabe? Sempre visual. E comida tem muito a ver com visual. Então, sempre me esforcei a dar mais, a fazer mais. Mas você não foi para a cozinha, exatamente? Não. Chegou Quando a ser eu comecei, cozinheiro. eu fazia, porque meu pai gostava muito de cozinha, comecei com isso. Não, mas depois eu fui para hotelaria, trabalhei em hotel, trabalhei depois no supermercado, até que em Porto Alegre eu começo a trabalhar na área que eu estou hoje. Né? De alimentação, mas já abriu um negócio, não? Não, como empregado. Porque reunia o que eu queria. Eu me criei dentro de alimentação. Né? Meu pai sempre gostei de alimentar, de refeição, de atender, de conversar, né? Sempre gostei muito disso. Mas tinha um trauma desde criança de sábado e domingo, porque quando meus amigos iam aproveitar é o dia que eu mais trabalhava, sábado, domingo, feriado, então não tinha isso. Digo, não, quando eu crescer, não quero trabalhar com isso. Aí eu vim para quando eu saí de casa, digo, não quero trabalhar com alimentação. Foi para a hotelaria. Não, é engraçado que o primeiro trabalho que eu tive foi na área de recursos humanos, mal sabia eu que depois dessa área que ia me contratar, basicamente. Fui trabalhar nos recursos humanos de uma empresa chamada Tumeleiro, em Porto Alegre. Até hoje tem a Tumeleiro. E aí eu fui trabalhar e fiquei na área de recursos humanos, o CIE, trabalhei pelo CIE, aí fui na área de recursos humanos e comecei a ficar sentado, não me aguentava ficar sentado atrás na mesa. Digo, não, tem que voltar. Aí eu voltei, aí fui para hotelaria de novo, aí depois fui para o supermercado, porque não trabalhava aos domingos. E aí, quando me dou conta, tinha um negócio começando que era serviço de alimentação para a empresa. Digo, opa, quem sabe? E aí entrei, e aí eu me achei, e aí eu gostei muito de trabalhar, porque trabalha muito, né? Também trabalhar sábado e domingo, mas não são os principais dias. Os principais dias são os dias úteis. Então, isso me deu possibilidade de me desenvolver muito mais. São empresas maiores, com uma ramificação maior, e aí ali que eu me identifiquei. E já nessa experiência, você já pensava em abrir uma empresa, não? Não. Na verdade, quando eu comecei, eu sempre fui empregado. Sempre, a postura sempre foi a mesma. Acho que empreendedor não é o fato somente, claro que quando você tem uma empresa, você responde por tudo. Mas a postura de empreendedora eu sempre tive, desde criança. Quando eu tinha que sair de um lugar e ir para o outro, eu tinha que empreender para ganhar amigos, para poder jogar, para poder brincar, tinha que me desenvolver. Então, a questão empreendedora, ela transcende de você ter dono de uma empresa ou não. Você é um executivo empreendedor, você é um profissional empreendedor. E aí, como empreendedor, você está dizendo essa iniciativa de ir além do que foi pedido para você, é isso? Sempre. Você vê, no hotel que eu trabalhava, eu carregava mala. Né? Então, eu quero pegar, levar a mala e tratar bem os clientes. Não, eu quando não tinha o que fazer, eu fazia alguma coisa. Limpava alguma coisa, arrumava, ia nas lojas para depois levar os turistas lá. Sempre fiz algo a mais. E eu sempre fiz assim, ó, eu sempre vou me destacar no que eu faço. Se quem está me empregando não der esse valor, alguém vai dar. E eu. Né, tem um ditado no espanhol que diz assim, quem me quita lo bailado? Quem me tira o que eu dancei? Então, quanto mais se desenvolve, ninguém te tira isso. Isso é teu. Então, o desenvolvimento que você tem é teu. Então, a busca por se superar, né, no trabalho, e no estudo, e no que for, isso me trouxe as condições de entender que, para estar à frente, eu tinha que me desenvolver, tinha que fazer coisas diferentes daquilo que era o normal que todo mundo fazia. E prescinde o reconhecimento, é isso? Mesmo que não tenha reconhecimento aquele chefe não veja? Dificilmente, não. Eu nunca tive falta de reconhecimento. Às vezes não do tamanho que eu gostaria, mas reconhecimento sempre tive. Mas eu entendia que tinha que fazer mais. Mas isso não foi só quando eu me lembro quando eu tinha a empresa, quando eu comecei a empresa, eu falava assim, puxa, eu ficava tão cansado, eu sentia que a minha energia era uma onda do mar, e eu acaba enchendo uma garrafa sabe aquelas garrafas aquelas garrafas de vidro que tinha antigamente, que ia leite? Digo, mas tanto esforço para tão pouco. Então eu mesmo reconhecia que eu me esforçava demais para ter um ganho menor. Muito pequeno. Então, assim, a falta de experiência,
você faz com muita força, mas às vezes pouca habilidade. Que aí, com o tempo, você vai aprendendo, vai vendo, vai estudando, vai entendendo, e aí sim você canaliza melhor as energias. Depois disso, eu me lembro que eu verbalizava isso quando eu comecei a empresa. Estou me matando tanto e não consigo desenvolver o que eu imagino, o que deveria ser. Sempre acreditei isso, que você planta, você colhe. Mas eu plantava muito e não colhia tanto, no meu entender daquela época. E era um problema meu, porque eu não acabava fazendo muito esforço em muita coisa que não era que ia me dar o que eu esperava. Hoje em dia eu me esforço muito, de força de trabalho menor, mas estratégia, conhecimento, estar antenado no que está acontecendo, aproveitar janelas de mercado, enfim, oportunidades que se abrem. Aí outra coisa, mas à medida do tempo você vai aprendendo como se desenvolver. Era isso que eu ia falar, porque no fim das contas isso é algo que você não tinha como saber lá atrás, né? Óbvio. É algo que você vai aprendendo conforme vai andando. Exatamente. E aí, aos trancos e barrancos, né? Como diria meu pai. Mais ou menos assim. Muito bem, em 92 você abre a empresa, a Sapori. Teve alguma outra empresa antes? Não. Já foi a primeira empresa que você abriu foi a Sapori. E qual era a ideia? Primeiro, por que você foi abrir uma empresa? E depois, qual era a ideia com a empresa? Na verdade, eu vim de uma empresa que tinha sede no Rio Grande do Sul, né, a Puras, do Brasil. E eu construí a empresa junto em poucos anos. Eu entrei com 25 anos, saí de lá com 30 anos, 5 anos fiquei lá. E desenvolvi a empresa muito, porque eu comecei na área operacional, depois fui para a área comercial, e nesse interim, eu tenho discussão com o dono de lá e venho para São Paulo. E venho com a empresa para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, comecei a vender e, evidentemente, chamava muita atenção porque o mercado aqui é maior. Então, e aí eu tive alguns problemas com esse ex-dono da Puras, mas ele foi muito bom, eu gostei muito de trabalhar com ele, mas, enfim, tínhamos posições diferentes. Estava em São Paulo, queria que a matriz viesse para São Paulo, né? Não porque fosse melhor que o Rio Grande do Sul, adoro o Rio Grande do Sul, gosto, aprendi muita coisa lá, mas aqui tem o mercado é maior, mais acesso a muita coisa, então, e aí sempre tinha aquilo, e aí foi indo, e aí aqui foi crescendo demais, eu contratei, nós estávamos morando em Campinas, do lado da faculdade de Campinas, a Unicamp, que forma gente. Imagina, eu tinha no meu setor de compra, só tinha engenheiros. É óbvio que tinha muito mais condições, eu fazia manuais de compra, estudo de escala ABC de fornecedores, isso na época ninguém falava. E eu dava gás para o pessoal se desenvolver. E claro que a gente tinha normas e formas de fazer no São Paulo que não eram feitas no Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a fazer assim. Isso, calma aí, porque isso é algo que você tem um salto aqui de qualidade intelectual, né? Porque sim, você começou lá trabalhando lá no chão da fábrica, né? Digamos assim, não na Puras. Quando você foi para Puras, eu já estou entendendo que você já entrou num cargo... Não, já de liderança. Já era no cargo de liderança. Primeiro na área operacional, né? Porque eu tinha muita experiência de comida, de restaurante, de cozinha. Então eu trazia ali embarcado uma alta gastronomia que não tinha até o momento. Só que aí fui para a área comercial e aí me desenvolvi em business. E aí é que eu começo, então, a vender. Você é um bom vendedor. Bom vendedor e conhecedor do negócio. Porque a gente vende quando a gente conhece. Então, é possível fazer? É possível. Então, eu vou vender porque eu vou fazer. Eu tinha certeza de que aquilo que eu estava vendendo eu ia entregar. Se a empresa não tivesse preparada, eu fazia a empresa se preparar. Você chegou a parar para fazer faculdade, alguma coisa? Não? Fiz um período muito curto de faculdade, administração, mas depois não deu tempo e... Foi mão na massa mesmo. Fiz muitos cursos, né, apoiados, depois fiz várias palestras, cursos, enfim. Hoje eu faço... Muito bem, aí você está na Puras, né, você está com essa dificuldade de não sei nem como dizer isso. Não, posições diferentes. Posições diferentes. Tinha 30 anos, na verdade... Cheio de energia, desenvolvendo um mercado enorme, com todas as perspectivas, via as portas se abrirem, eu digo, olha... Aí eu cheguei para o meu ex-patrão e digo, vamos ser sócios? Aí ele disse, vamos, então tá bom. Então eu quero 5% da empresa, se você me der 5%, não vai ficar só nisso, mas vamos crescer juntos. Só que tem uma coisa, eu falei, ele não seja leonino, porque se for leonino no contrato, eu entendo que estou forçando e não é isso que eu quero. Bom, aconteceu, me mandou montar depois de algum tempo, leonino pra caramba, eu digo, bom,
apoiar a resposta que eu queria. Aí saí com 30 anos. E você tinha dinheiro para começar uma empresa? Tinha, já ganhava bem. Ah, ótimo. E você era uma pessoa que O economizava. pessoal fala do carro que eu tinha. Tinha um Gol GTI na época. Ó, Só tinha. Eram poucos carros que tinha nessa época. Mas então eu vendi o GTI para montar a empresa. vendeu? Vendi. Mas o pessoal fala, vendeu o carro para montar a empresa. E foi assim mesmo. Montei a empresa, eu já conhecia, tive eticamente. Lá em Campinas. Em Campinas, na região, no interior. Uhum. Né? Eu comecei em clientes que não atendia pela Puras, obviamente. Tive uma condição, foi muito bem construído, porque foi muito eticamente construído. Sempre tive uma posição muito ética forte nos meus negócios. E aí, isso foi também, eu acredito que você, quando você faz uma casa com boa estrutura, né, ela cresce. Se você não começar com boa estrutura, você não vai longe. Então, essas coisas me acompanharam sempre. Isso vem de casa, né? Isso vem de formação. Né? Uma formação humilde, né? Mas uma formação correta, ou com princípios. Né? Então, eles me nortearam o que fazer. Né? Trabalhar bastante, mesmo não sendo reconhecido, continua trabalhando. Você tem que, uma coisa que meus pais falavam, tem que pagar direito de chão. Você tem que pagar. Você está aqui, você tem que pagar por estar aqui. Não é assim. Você acha que todo mundo tem essa possibilidade, só que você vai ter que entender que isso funciona. Então, como é que você paga? Se esforçando, trabalhando, estudando, fazendo. E foi assim que eu fiz. Bom, e aí, continuo fazendo. Né? Vendeu o Gol GTI? Vendi o Gol GTI. Abriu essa porta. Qual era a ideia? A ideia era fazer o que eu já sabia fazer, né? Eu já conhecia fornecedores, tinha carteira de cliente, tinha tudo, conhecia o mercado. E naquela época, eu via que a área de recursos humanos pedia muito uma humanização nos restaurantes. Era muito refeitório, era muito comida, né, simples, nada de requinte. Eu digo, não, então eu comecei a fazer coisas como eu fazia antigamente. Assim, vamos trocar os balcões, vamos fazer mesa com cadeira, vamos tirar aquela bandeja que tinha aquelas bandejas, sabe, de tempo da guerra, aqueles de metal. Vamos botar prato. E aí comecei. E essa sede foi tão grande que em 92 eu montei a Sapor e em 95 já estava nos Estados Unidos. Eu queria ver o que acontecia no mundo. Ah, você foi visitar? Fui visitar. E aí? E aí eu digo, estamos muito longe. E aí começo, então, no empreender, porque até então o que aconteceu? A Sapori cresceu muito rápido, muito rápido. Em 2 anos ela já não era mais, já era uma empresa média, já não era uma empresa pequena. Porque eu vinha com muita energia, tinha sacado que o pessoal de recursos humanos queria algo diferente. Então, nos meus restaurantes não eram refeitórios, na época era refeitório, era restaurante. O cliente não é comensal, é cliente usuário. A nutricionista tinha que ir no cliente conversar, fazer interação, não era somente fazer uma dieta ou fazer só o cardápio de acordo com um que precisa, o trabalhador. Tinha que dar serviços, tinha que dar esse encantamento. E aí, cara, quando eu fiz isso, todo mundo viu, o que está acontecendo? Aí, naturalmente, o resultado do boca a boca fez com que eu crescesse muito. Só que quando eu cresci muito, os grandes que já tinham no mercado disseram, pô, mas o cara faz, o que o cara faz? Ah, o cara põe mesa. A gente também põe. O cara põe quadro. O cara põe arranjo na mesa. Jogo americano. Pinta o restaurante. Porque eu queria um ambiente. Comida não é só a comida, é o contexto total, a experiência, né? Mas isso era fácil de copiar. Aí eu comecei a fazer questionamentos, tinha a questão de a pessoa saía do restaurante e dizia se a refeição estava boa, regular ou fraca, né? E imediatamente todo mundo visualizava aquilo e fazia com que as pessoas reagissem àquilo e que melhorasse a aceitação. Mas tudo isso foi copiado, era fácil copiar. Você fazia e os outros copiavam, mas mesmo assim você estava sempre na frente nessa parte de inovação. Claro, até hoje. Hoje a Sapori é reconhecida como uma empresa mais inovadora. Nós já estamos hoje trabalhando em inteligência artificial e já preparado para que os nossos nutricionistas, por exemplo, nos restaurantes, elas perguntem e já vem a resposta. Como eu faço um custo alimentar, como eu faço combinação de cardápios, já está tudo sendo estudado para que a inteligência artificial responda para que ela haja mais rapidamente. Tá, 92 você abriu, 94 você já estava... 95. 95 já uma empresa razoável, já com alguma musculatura. Aí eu digo assim, então você esperava essa velocidade de negócio? Não. Quando eu coloquei a empresa, me lembro que foi eu e uma mulher num lugar onde pensava no futuro.
E eu lembro que eu estava, depois do almoço, né, com a mão com ela aqui, pensando, eu quero ter 50 mil refeições, eu quero ter 50 mil refeições. Nossa, naquela época eu já tinha quase, sei lá, uns 100 mil refeições. Já. Então, era uma expectativa muito, né, era 50 mil refeições para quem não tem nada, é muito. Exato. Mas aí depois, com o tempo, né, foi crescendo. Hoje nós fazemos 1 milhão e 300 por dia, refeição. Eu queria 50 mil. Então, mas cada sonho ao seu momento, né? Você falou uma coisa aqui que eu fiquei aqui com isso, com essa pulga atrás da orelha, né? Você falou que tem que sempre encantar, que não sei o que você fazia, etc e tal. Você é um chefe, provavelmente um chefe muito cuidadoso com o que o seu colaborador está fazendo, né? Muito atencioso. Atencioso e exigente, Exato. Sem dúvida. Você não chega onde chega se não tiver posição forte. Como tudo na vida. E consegue passar essa cultura? Sim, claro, não é fácil. Quando fica grande? Quando fica grande, tem outro. À medida que a empresa vai crescendo, tem vários desafios. Né? Então, o desafio descentralizado, depois encontrar executivos, depois desenvolver os executivos, depois fazer com que isso tudo funcione, ver as tecnologias novas. Os desafios são constantes e mudam muito rápido. Então tem que estar sempre buscando, né? Buscando e realizando. Então tem um slogan nosso que é Sapori fazendo diferente sempre. Porque sempre vai ser diferente. De acordo com a estrutura, de acordo com o que tem. Quando eu te falo que você tem que ver oportunidades, você tem que pensar diferente, você tem que estar fora da caixinha. Então, isso é uma questão de filosofia, até no nome da empresa já estava embaixo, fazendo diferente sempre. E isso vem desde aquela época. Claro que os desafios vêm aumentando, as tecnologias também, então você está cada vez mais, mas sempre com aquela força da inovação, do diferente, de fazer mais, de encantar o cliente. Antes da gravação, a gente estava conversando aqui, você me falava que o começo da empresa é sempre muito centralizada no dono, né, no fundador, que era você. Quando é que você sentiu que as coisas estavam ficando muito, muito difíceis para você continuar centralizando as decisões? É que foi muito rápido o crescimento. Pois então. Então, assim, teve as dores do crescimento, mas isso foi uma dor. Pô, mas como é que eu vou deixar de ir para os meus clientes? Eu ia todo Porque dia. você parece ser muito detalhista. Sim, bastante. Mas eu ia no cliente toda semana. Mas como é que eu posso hoje com 1.300 restaurantes e todos? É impossível. Então você vai se acostumando como fazer. Então cria padrões, cria comportamentos, induz as pessoas através de cartazes, botões, exemplo. Exemplo é o mais importante. Né? Que exemplo você dá? Não adianta dizer que você faz e você não faz. Então começa a mudar. Então você acaba tendo um processo de inteligência. Ficou claro que eu gostava muito dos meus clientes, aprendia muito estando nos clientes, porque eu fazia parte. Então, hoje nós temos clientes de todas as atividades, todas que se imaginar. Hospital, escola, fábrica de carro, montadoras siderúrgicas, de alimentos, de tecnologia, de medicina, tudo. Então você convive com essas empresas. Então você pega por osmose. Nós temos vários clientes de todas as áreas. Então, a gente aprende muito estando ali. Aprende a forma empresarial, aprende modelos. Né? Então, isso é um privilégio. Bom, essa é engraçado porque a velocidade acaba que é um incentivo também, né? Nos incentivos, aí você tem que correr. Por isso eu disse que a empresa cresce mais que a pessoa. E você estava falando que você fazia, as outras empresas concorrentes acabavam copiando. Teve algum momento que você conseguiu mudar isso? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a ver que o desafio era muito maior que aquele que eu vinha trabalhando. E, ao mesmo tempo de ver que o desafio era maior, fiquei muito feliz em saber que tinha uma forma que ia ser mais difícil de copiar. Que era o quê? Nos Estados Unidos e na Europa, né, há muitos anos, já vem tudo pronto. Então, você compra tudo. Aqui a gente comprava o boi quase que inteiro, você chegava lá, tinha que tirar tudo do boi. Depois veio as peças, mas acabou nas peças, até hoje tem peça. E a gente disse, não, agora eu vou fazer o seguinte, por que eu vou cortar nas cozinhas? Vou cortar no frigorífico. Por que eu vou lavar alface e tomate? Vou lavar no cara que faz. Então comecei a desenvolver a cadeia.
E nos nossos restaurantes, as pessoas com menos coisa para fazer, cuidando mais do cliente. Então foi a fórmula que nos Estados Unidos e na Europa existe, não porque a empresa criou, o mercado já criou. Você pedia lá bife de 120 gramas, de 60 gramas, de 150 gramas, de 200 gramas aqui, não tinha nenhuma padronização. A peça e o cara cortando na cozinha. Por mais que queira cortar na cozinha, por melhor que seja o cara, nunca vai ser na qualidade e na garantia de ser cortado, o mesmo bife no frigorífico. Era óbvio. Imagina ter uma padaria em cada restaurante, não dá? Então, aí você vem o pão congelado, aí que a gente começa a desenvolver o pão congelado, a gente começa a trazer um trabalho onde a gente começa a trabalhar com o cliente e tudo aquilo que o mercado nos favorecia, que tinha qualidade, a gente comprava. E aí eu digo assim, isso aqui vai ser mais difícil de copiar. E realmente foi muito mais difícil de copiar. E aí isso nos deu uma performance muito grande. Porque na época, até hoje, nós temos uma diferença em relação ao nosso concorrente de quase 20% de número de pessoas entre o que ele contrata e o que a gente contrata. Está aí o segredo. A gente é mais produtivo. A gente desenvolveu pessoas, a gente fez as pessoas trabalharem, pensarem, agirem, cumprirem processos, terem cargas de horários para fazer as coisas, e com isso a gente desenvolveu quem? As pessoas. E parou de lavar alface, mas aí você tem que decorar. O tempo que você pagar para limpar, você vai decorar a bandeja, você vai cuidar do cliente, você vai ver se está tudo limpinho, você vai ter menos problemas de acidente de trabalho, enfim. Isso foi que ano? 95? 95 começa. Eu terminei isso tudo em 2013. Porque o Brasil não estava pronto para isso ainda. Não tinha nada. O McDonald's estava entrando na época. Era a época que estava entrando no McDonald's. Então, quando eu vi que entrou o McDonald's, eu digo, vou fornecer comida para o McDonald's. Mas o McDonald's não come minha comida. O que eu fiz? Forneci para todos os fornecedores do McDonald's. Martin Brauer, que é a distribuidora, eu fui a segunda empresa a ter a distribuição. Primeiro, hoje eles distribuem para vários, mas na época era exclusivo o McDonald's. Quando eles entraram no mercado, eu fui a primeira empresa. E eles começaram a fazer a logística nos nossos restaurantes. Então, foi a primeira empresa de logística para esse mercado com o melhor do mundo, porque já fazia para o McDonald's e aprendeu a fazer para o nosso negócio. E aí a gente aprendeu como funcionava isso. Então, antigamente, nós tínhamos todos os fornecedores chegando em cada restaurante. Agora não, nós temos fornecedores logísticos que entregam lá tudo na quantidade certa para cada restaurante. Então, isso tudo é uma coisa que veio. E os clientes nos provocaram. O Carrefour, por exemplo, me provocou. De uma hora para outra, eu tinha que atender 150 Carrefour. Como é que eu vou fazer isso? Eu dizia, vou padronizar. Então, através da padronização. E esse tipo de trabalho foi o que nos fez fazer com tanto sucesso a Olimpíada. Isso que eu ia falar agora. Aí você vai começar com grandes eventos. 2014, se não me falha a memória. Sim. 2014. Olimpíadas. Não, começou em 2012, que foi com a FIFA. Com a Copa do Mundo. Copa do Mundo. A gente atendeu os 12 estádios do Brasil. Como é que foi esse convite? Horror. O convite ou a Não, operação? o convite. Como é que chegou o convite para você? Vocês já eram, a Sapori já tinha um tamanho razoável, já era líder de mercado no Brasil? Não. Ainda não. Não, longe de ser. Mas tinha já em todos os lugares, tinha uma performance interessante, e aí uma empresa americana, o que aconteceu? Aqui você tinha duas empresas multinacionais que eram e são as maiores do mundo. E tinha uma terceira empresa, que é uma americana, chamada Aramark, e ela veio para o Brasil. Ela não ia fazer com os concorrentes dela. Então, com quem ela fez? Comigo. Ah, entendi. Aí eu digo, opa, outra oportunidade boa, vamos fazer. Bateu na sua porta. Bateu na porta. Eu já conhecia essa empresa antes. Né, de ter ido para os Estados Unidos, depois comecei. Para ver a operação mesmo. Depois de 95, todos os anos, a gente vai para os Estados Unidos e Europa, ver as tendências. Acabo de vir, por exemplo, agora em outubro, fui para Milão, que teve a Host Milão, que é onde tem toda a tecnologia, cores, a inteligência artificial, já a metodologia já funcionando para o nosso negócio. Né? Então, isso tem ajudado muito, isso tem ido muito além. Né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial tem muito pouca coisa ainda sendo feita. Mas a gente já está trabalhando em outras coisas. A partir daquilo, dá um start. E aí a gente aqui faz outras coisas. Então, ir para feiras, ir para esses eventos, é start. Depois você começa a fazer aqui e tropicaliza aquelas coisas lá. Então, a gente, agora, por exemplo, em abril, eu vou para a China. Vou para aquela feira de China de inovação, de decoração, de tudo. Eu estou indo para a China para ver. Quer dizer, e você nunca viu isso, nem em 95, que você tinha 3 anos de empresa só, nunca viu isso como um custo?
Era um investimento importante e como deu muito certo também, imagino. Se o lema é fazer diferente sempre, você tinha que fazer diferente. Como é que eu vou fazer? Tem que ir ver onde realmente é diferente. Sim, convidaram você para ajudar na Copa. Aí eu Ajudar fui. não, né? Não, ajudar. Não, foi ajudar Ajudar mesmo? Porque a gente fez todo o trabalho operacional e eles eram os chefes. Entendi. Até que foi, assim... Mas é um aprendizado também, né? Um aprendizado doído, muito doído, porque os estados eram todos novos, não tinha água quente, e eu tinha o seguinte, eu tinha, durante a semana, 200, 300 refeições, chegava no final, nos jogos, dava 4.000. Então imagina, imprensa, todo mundo tinha que fazer comida para esse monte de gente, padrão FIFA de atendimento, tinha que ser os pratos descartáveis os melhores, os talheres os melhores, tinha que ter um controle de tudo. Só que os estados eram todos novos, não tinha nem água quente para lidar. E eu digo assim, puxa vida, eu achei que a empresa americana ia me dar muito mais sustentação, mas não tinha sustentação. Então eu tive que aprender e fiz a Copa do Mundo. E teve um problema em Brasília, que um arroz lá deu um problema em Brasília, eu digo, puxa vida. E ganhar dinheiro, não, só perdi dinheiro. Na Copa só perdi o dinheiro. Perdi dinheiro, sofri pra caramba, porque as operações, a empresa sofreu, porque tinha que atender os estádios, e nós com operações, era o nosso pessoal de operações que fazia. Foi tudo... Foi o seu 7-1 também, né? Mas aí a gente fez. E quando deu aquilo ali, eu digo, não, agora não vou olhar mais se não tem água quente, vai virar água quente. E nós fomos cidade, não mesmo instalamos água quente, nós levamos câmeras, nós fizemos tudo. E aí foi um sucesso, né? E não mas teve acabou saindo caro, né? Mas saiu muito caro. Eu já tinha conselho na época na Sapori, mas nunca mais se mete nisso. E eu digo, não, nunca mais. 2 anos depois. 2 anos depois vem o quê? A Olimpíada. E aí... Você chegou a pensar assim, eu não vou fazer esse negócio, passa para outro. Várias vezes. Eles me chamavam e diziam não. Eu dizia não. Você recusou mesmo? Várias vezes. Até que no final, era 2015, e era a época do impeachment da Dilma, a economia estava... Aí eu estava muito ruim e a gente não crescia. E aí eu fui falar com um amigo meu, que é da agência de propaganda, e ele me disse assim, Mendes, não vai acontecer nada nesse país, a não ser a Olimpíada. Aí eu, já fui convidado tantas vezes e nunca fui. Digo, bom, aí eu falei com o conselho, digo assim, olha, desde que a gente tenha garantias, eu vou fazer. Garantias? Garantias do... Primeiro, água quente? Não, é claro, das instalações todas. Instalações. E que eu ia fazer o valor tal XPTO para fazer. Senão não ia fazer. Ou ia fazer com muita segurança, não ia fazer. E aí... Finalmente, depois de ter dito várias vezes, não, eu digo, não, dá para saber se eu vou escutar. E quando eu escutei, o que aconteceu? As pessoas que estavam administrando lá não estavam indo bem, e aí foram as pessoas para alimentação, acabou indo o pessoal que fez a FIFA. E eles já me conheciam. E disseram, olha, no Brasil, quem tem condições de fazer é a Sapori, porque ela já fez aquilo com bom desempenho. Daniel, você acha que tem o empreendedor, o empresário, ele tem a competência e ele tem momentos em que a luz, a estrelinha dá uma brilhada? Eu acho que tem aquilo que eu te falei. Né? A gente perdeu dinheiro, trabalhei pra caramba na Copa, mas não deu nada na Copa, deu prejuízo. Foi um horror. Profissionalmente, fez um negócio legal, mas foi para a empresa foi um fracasso. Mas o que aconteceu? Graças àquilo que a gente ganhou a Olimpíada. Porque a gente tinha certificado de ter feito o maior evento até então. Internacional. O maior evento até então, padrão FIFA. E com bem feito. Então, aí, para fazer a Olimpíada, olha, o que eu te falei que ia acontecer, acabou acontecendo. Lembra que eu te falei que desde pequeno eu ia fazer mais para um dia, mesmo que aquele lugar não reconhecesse, outro ia reconhecer? Acabou acontecendo isso. A FIFA não reconheceu, entre aspas, né? Porque não deu dinheiro, e a Olimpíada foi um sucesso. Foi muito bom. A gente fez um trabalho até então, até agora, até antes de França, foi a melhor Olimpíada, porque sempre a melhor Olimpíada acaba sendo a última. E a gente fez um monte de revoluções. A gente botou forno combinado, a gente fez uma comida, às vezes comida halal lá dentro, a gente fez um monte de coisa legal. Tinha 70.000 refeições com todas as pessoas do mundo, com culinárias específicas. Trouxe chefes chefes da China, trouxe chefes de outros lugares, agora não me lembro bem. Fiz comida halal lá dentro. A comida halal é o que exatamente? A comida árabe. Sim. Você tinha uma comida árabe.
A gente tinha menus para todas as pessoas, tinha esse sabor local. E o halal ele tem que cumprir todas as especificidades, regras. né? O kosher também tinha, só que a gente comprou da comunidade porque eram menos atletas. Entendi. Mas os árabes eram 1.200 atletas. Então tivemos como fazer a cozinha halal. E foi um sucesso, né? A comida halal é maravilhosa. E como estava tudo à vontade para todo mundo, eu digo assim, não vai sair halal, porque o kosher também é muito específico, que não vai sair. Foi a terceira melhor culinária. Todo mundo queria comer a comida halal. É? E aí, mas foi muito bom, a gente aprendeu muito. E deu dinheiro. Dessa vez deu dinheiro. Deu bastante dinheiro. E cacifou vocês para fazer vários grandes eventos. A partir daí, a gente começou a trabalhar em áreas de eventos. E aí a gente fez vários eventos. O último feito agora foi o The Town, né, com a Tala. Mas a gente fez o Lollapalooza, a gente fez Fórmula 1, a gente faz eventos de várias empresas, de várias coisas, de recepções. Teve o lançamento da Carolina Herrera no Brasil, e nós fizemos a comida. A gente faz desde pequenos até grandes eventos. Antes da gente entrar no negócio mesmo, no business, eu queria só tirar uma curiosidade pessoal aqui. Quando foi que aquele menino que saiu de Montevidéu foi parar no interior, né, em Pelotas, não é exatamente no interior, mas depois de Araguão, quando foi que você notou que, poxa, deu certo? Olha... Deu certo que eu digo assim, né? Agora a gente tem uma estabilidade aqui financeira, de negócio, ou até de cabeça, emocional, de falar assim, eu estou no controle dessa situação. Eu te diria que isso não aconteceu até agora. Espero que o dia... Excelente. Que não, o total, eu espero que nunca aconteça, porque senão parou. Se eu achar que acabou a graça, né? Tô no total, acabou, por que eu vou parar? Vou aposentar, então. Não, é isso que é gostoso, né? De você saber que pode fazer mais. Que tem mais o que trazer, tem mais o que ensinar, tem mais o que aprender, tem mais pessoas para desenvolver, tem mais desafios que vão fazer várias pessoas sonharem juntos, várias pessoas se realizarem juntos. E teve um momento que você pensou, rapaz, isso aqui não vai dar em nada? Várias coisas, várias. Uma não, várias coisas deram errado. Cartão de benefícios, quando eu coloquei na primeira vez, deu muito errado. Várias iniciativas deram errado. A loja autônoma deu errado. E você é uma pessoa que insiste muito ou você... Costumo ser resiliente. Insistir, às vezes, um pouco além do que precisava. Quase cabeça dura mesmo. Sim, em algumas coisas sim. Mas aí que te digo, né? Cada vez mais tem que usar a parte da inteligência. Né? Vai até ali, depois para. Se não dá, não deu. Não deu. E às vezes não é nem porque a questão, o sistema, o contexto não funciona. A ideia é boa, mas não funciona. Vocês começaram a crescer muito, né? Aliás, começaram não, vocês já nasceram crescendo muito. Sim. Aí tem Copa do Mundo, Olimpíadas, um monte de evento internacional que vocês recebem por aqui, um monte de empresa que vocês estão atendendo, e aí entra um Venture Capital também com vocês, né? Um fundo de investimento americano. Isso, a Aecon. A Aecon entra com a gente. Já com a ideia de fazer um IPO lá para frente ou não? Na verdade, desde 2005, que a gente entrou com o BNDES, a gente fez a primeira parceria foi com o BNDESPAR, né, no tempo do Lessa. Então a gente concluiu no tempo do Lessa. E a gente teve sócio o BNDES. Só que no decorrer do tempo, a gente esperava mais do BNDES e não contribuiu aquilo que queria, acabamos não fazendo, eles queriam que a gente fosse para o mercado. Nos colocaram na porta de abertura de capital, eu digo, não vou fazer. Por quê? Porque eu ainda não estava seguro. Aprendi desde cedo de que boa história sempre teve uma boa história para abertura de capital, principalmente naquela época que, não digo qualquer, mas era mais fácil entrar no mercado. Tinha uma boa história. Só que sabia que no dia seguinte eu ia ter que entregar resultado para todo mundo. A gente não tinha a consistência de entregar esses resultados. Então eu preferi voltar atrás, me preparar para, então, quando eu tomasse a questão de entrar no mercado, ter números estáveis, previsões claras, para que a empresa entregasse aquilo. Né? Era muito amadora naquela época. Em 2005, a Saporém tinha muito que aprender. E como é que a Aecon convenceu você a... Não, aí depois que isso passou, estou falando 2005. Quando a Aecon entrou foi 2021. Já recente. 22. Foi agora que entrou. Né? Então, assim, isso já foi amadurecimento da própria estrutura, da própria Sapor e o meu também.
Quando eu entendi que depois disso era bom trazer um fundo que tomasse uma parte e que nos ensinasse a fazer o M&A. M&A, a fazer o comportamento disso, e nisso que nós estamos hoje. Bom, aí vocês fizeram o M&A da Branco e Branco, Isso. que é de facilities, Tem né? um setor de M&A hoje com várias outras empresas sendo analisadas. E a ideia é crescer no facilities, já que na alimentação vocês já são muito grandes ou não? Ainda tem espaço na alimentação? Tem espaço na alimentação. A ideia é ter boas empresas, né, junto com a gente. Tem algo no Pipeline, tem algumas empresas de alimentação também. E você me contava que no facilities vocês já tinham começado isso antes da Branco e Branco. Ah, sim, uns 3 anos atrás a gente começou. A gente tem a nossa própria estrutura e, claro, que agora estamos aptos a receber, a poder fazer a consolidação com outras empresas. E o facilities, eles são serviços para empresas, condomínios, esse tipo de coisa, certo? Basicamente, empresas, condomínios, escolas, hospitais, né? E a ideia é o cross-sell mesmo. Você vai ter um ambiente que você pode fazer essa venda cruzada. Você vai um combo da Sapori. Exato. Começa então os M&As, agora você está com essa ideia dos M&As, de tocar alguns M&As. Eu imagino que tenha outras coisas aí que você não provavelmente não pode falar. Não posso falar, mas tem vários. Tem 20 em carteira. 20? E isso tudo, a ideia é fazer isso tudo antes do IPO, né? É um crescimento por M&A, por enquanto. Olha, primeiro que a gente cresceu, a gente cresce de todos os lados. A gente cresceu ano passado 20%, sobre um faturamento de 2 bi. Por isso que a gente foi sobre 2 bi alguma coisa, por isso que a gente terminou. A gente cresceu muito ano passado. Vocês terminaram em 2,5 mais os 500 da Branco e Branco. Não é 500 da Branco e Branco, é 100 e poucos. 100 e poucos? 100 milhões por ano. Então, assim, mas a gente estava 2 bi 300, uma coisa assim, e aí a gente cresceu algo 20%, 22%. Esse ano vai dar 3 bi com a Branco Branco, mais ou menos. Então, isso tudo, a Sapori vem crescendo pelo seu próprio crescimento, né? E porque também fez cross-selling e muito cliente. Então, muito cliente que a gente fez alimentação já está fazendo limpeza, portaria, jardinagem, e estão nos preparando para situações mais de manutenção pesada, participação de equipamentos, elétrica, hidráulica. Então, estamos fazendo muita coisa já em vários clientes. E aí a ideia, IPO, quando? IPO não sou eu que... Na verdade, a gente já está pronto para IPO. A ideia é que a gente está bem pronto para o IPO, que precisa ter o mercado abrir, e claro que a gente também tem que se preparar um pouco mais, mas a gente está bem preparado para isso. Mas não depende só da gente. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta que é mais enxerida, digamos assim. Quando foi que você notou que tinha ganhado um monte de dinheiro? Estou te perguntando isso porque eu lembro de uma amiga nossa que falava assim, não, a gente abriu o negócio lá e o tempo foi passando e a gente trabalha muito. Você trabalhava muito também, né? Trabalha muito, eu imagino, até hoje. Sim. Você é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sim. Isso não para. Não para. Não é um peso, é um prazer. Eu gosto. Né? Quero estar inteirado com o meu cliente, quero estar inteirado com isso. Tem clientes que me ligam e me pedem, olha, Mendes, sei que não é você, mas eu quero que você saiba o que está acontecendo. Aí eu vou lá, e aí eu interajo com o pessoal, e são as oportunidades de ver se, de fato, que a gente acredita, o nosso cliente está recebendo. Você gosta disso mesmo? Adoro. E minha vocação, é minha vida. Cada um tem como propósito. Minha vida é empreender e realizar o sonho, não só meu, de várias pessoas juntas, porque a empresa só valeu a pena quando tem 16 mil, 18 mil pessoas juntos. E quantos outros fornecedores, clientes, o que vale a pena é isso, não é individual. Por isso que a pergunta que você está me fazendo, acho que eu tenho uma resposta para ela. Calma, vamos chegar lá. E aí ela contava assim, não, e a gente trabalha muito, etc e tal, e um dia eu parei, olhei para minha conta e falei, rapaz, tem 80 mil reais na minha conta. Como assim? Né? E ela falou, foi naquele momento que eu percebi que o meu negócio tinha virado. Ele realmente estava começando a dar dinheiro. Eu pagava a conta e sobrava dinheiro toda hora, sobrava mais dinheiro. E aí eu senti que precisava começar a fazer mais investimento, crescer o negócio, etc e tal. E pessoa física, né? Poxa, agora eu ganhei dinheiro. Quando foi você teve esse momento? Olha, eu sou um empresário pobre, empresa rica. Assim é que funciona. A empresa tem que ser rica, eu não tanto. Mas está numa situação muito remediada, né, Dani? Sim, claro. Tenho que agradecer. Exato. Tenho que agradecer. Teve algum momento assim que você notou? Dois momentos, o seu, pessoa física, e a empresa. A minha empresa agora é grande. Então, vou te explicar. Não é grande, não é grande a situação. É assim, a gente aprendeu a fazer conta
com a entrada do BNDES. A gente não sabia fazer conta, não sabia quanto estava de lucro. Porque tudo que ganhava, a gente investia. Ganhava, investia, ganhava, investia, ganhava, investia. Chegou o BNDES e disse, mas quanto dá? Ah, não sei. Não sei. Claro que dava. Claro que eles viram. Claro que fez conta e dava. Mas Claro. ao certo quanto dava... Você não cuidava disso. Não. Misturava as coisas pessoais com as coisas da empresa. Meus carros eram da empresa, as coisas da empresa, a casa era da empresa. Tudo era empresa. Tudo era empresa. Aí quando vem a BNDES, não, para isso aqui não, isso aqui não. Profissionaliza. Né? Aí profissionaliza. Aí que eu começo a ver que uma empresa só sobrevive com lucro. Então ali não era questão de ganhar dinheiro, é questão de sobrevivência. Porque o lucro faz parte. A última coisa é o lucro. Primeiro você paga os impostos, depois você paga os fornecedores, você paga os colaboradores, você paga as taxas de administração, todos os impostos, e o que sobra lá no fim é o lucro. Que ele tem que ser reinvestido, porque é a única coisa que sobrou. Então, se eu te disser hoje, é assim que funciona. Só que a gente não sabia quanto dava, então não sabia quanto tinha para investir. Ia no cheiro, ia na percepção, ia no intuito. E não tinha vontade de comprar um Gol GTI de novo? Mas depois eu comprei outro. Já passou a época do Gol GTI, já tinha outro carro melhor. Sempre gostei muito de carro. Mas até aí, digamos assim, quando aprendi, como você me perguntou, quando o BNDES entrou. Porque ele exigia quanto dá de lucro? Ah, não sabe. Aí um mês dava lucro, outro mês não dava, outro mês... Como é que pode isso? Aí a gente começou a... Aí você começou a ter um salário, você já tinha antes? Separou um salário? Não tinha, aí tive que ter salário, aí tive que tirar as coisas, as propriedades não eram mais da empresa, aí começa a aprender a lidar com a empresa. A ser empresário mesmo. Exatamente. Né? Aí que aprendemos a fazer conta. Eu digo que esse foi o momento de aprender a fazer conta. E quando é que você notou que a empresa era muito grande? Não, muito grande? Não, né? Mas assim, já era grande. Ela é muito pequena porque ela vai ser, até hoje, eu acho que ela é Jura? muito pequena porque ela vai ser. Aqui, ó, se você olhar os nossos competidores, faturam 24 bi de euros. Outro que fatura 18 bi de euros. Mas é fora. Mas a gente tem o sonho. A ideia é ir para fora também. Sim, a gente já tem operações fora. Tem na Colômbia, estamos na Colômbia, estávamos no México, saímos do México, estamos na Colômbia. A gente foi numa região do México muito difícil, foi a região de Ciudad Juárez. É o lugar onde o pessoal passa para os Estados Unidos, os coiotes. Então, é um ambiente muito, muito diferente do nosso. A gente não se ajustou ao ambiente de lá. Mas a ideia é só Latam mesmo ou não? Europa também, ir lá brigar com eles mesmo? À medida que as coisas forem andando, eu não sou de antecipar as coisas. Mas eu não te digo que, assim como a gente fez o maior evento do mundo, a gente pode operar em outros lugares também. E já tem plano pronto para outros países? Nosso plano hoje é estabelecer a empresa e poder receber investidores nelas através, possivelmente, de um IPO. Então, esse é o nosso objetivo agora. Né? Nos prepararmos, sermos sólidos, termos um bom discurso, termos umas boas práticas para podermos fazer o trabalho onde a empresa tenha mais acionistas. Você tem filhos, você casou no Brasil, teve filhos, tem 3 filhos, não é isso? Estão com que idades? 28, 24, 20. Alguém seguiu o pai? O do meio está seguindo, tá na empresa. Tá na empresa. Depois que se formou, está na empresa há um ano. Ah, é? Se formou, porque eu tive sempre esse cuidado. Quando eu era pequeno, você fazia eles terem noção de empresa. Então vai na empresa, né, come lanchinho, aprende um pouco como funciona, mas nunca exigi deles que tinham que trabalhar na empresa. Não quis fazer isso, porque eu tenho amigos que foram obrigados e não gostavam de trabalhar na empresa. Eu digo, não quero que eles venham aqui porque estão sendo forçados. Então, o primeiro já veio esse ano. Esse ano veio o primeiro que está trabalhando numa área específica, mas eles vão ter que provar que conseguem fazer. Não vão ser donos porque são filhos do dono. E o pai é mais duro do que o chefe, não? Não, hoje não, porque hoje eu não sou mais chefe, né? Hoje é só pai. Sou pai. e trabalho um pouco em desenvolvê-los, né? Também como faço com o executivo. E é duro. Você parece... Eu vou te falar que você tem uma fala mansa, Daniel, mas eu imagino que você seja um cara bastante exigente, mas muito exigente. Sou bastante exigente. Não, e detalhista, assim, sabe? Isso aqui não é assim. É isso. Esse talher aqui tá torto, não é? Isso. E com o filho? Diz que o diabo mora nos detalhes, né? Então tem que cuidar aquele detalhe. E com o filho? Com o filho é uma relação, né? Como tem muitas pessoas, eu trabalho hoje com 18 mil pessoas e interajo com as pessoas. Até hoje. Eu faço uma reunião global uma vez por mês.
onde eu me comunico com todas as lideranças da empresa. E falo da frente, falo da filosofia, cultura. Então, falo da cultura, falo do que estamos implantando, quais são as novidades, olhando para frente, o que nós precisamos, como é que nós vamos usar a inteligência artificial. Esse é o momento agora. Como é que a gente vai utilizar a inteligência artificial no nosso negócio? Como? Então, hoje nós estamos falando assim, olha, cada gerente, ela tem uma aptidão, ela faz, a gente faz, conforme o contrato, a gente faz o cardápio, ela entrega lá, né? A forma de treinamentos, carga horária de treinamento por turno, então a pessoa que de limpeza tem que ter carga horária de vários, né? À medida que vai entrando na empresa, o primeiro mês a entrada é uma recepção e um curso de entrada, né? De admissão, boarding, né? Uma admissão, entender onde está entrando, qual é a filosofia, tem um nome específico que chama admissão, enfim, um curso inicial de admissão. Você está aqui, o que é o teu papel, o que você faz, quais são os princípios da empresa, quais são as regras, como funciona o compliance, como funciona isso, então a pessoa já sabe. Depois disso, conforme a atividade, ela tem que ir outros tipos de treinamentos que ela tem a obrigação de fazer. Por exemplo, quem faz alimentação tem que ter o cuidado das mãos, o cuidado dos olhos, o cuidado da lata. Então tem tudo, né, a questão dos EPIs, a questão da sua higienização própria. Então tem muita coisa que tem que ser administrada. E que muitas vezes a gente depende da gerente que está lá naquele ponto, lá no Acre, lá em Amazonas, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, são lugares onde a gente precisa estar constantemente cuidando. E aí a inteligência artificial ajuda muito, porque se ela tiver dúvidas, ela pergunta, e ela responde. Entendi. Então, eu estou em dúvida aqui, como é que eu posso... Olha, eu estou com essas duas opções de cardápio mais simples, como é que eu faço? Como é que eu consigo ter as cores todas no balcão? Não pode ser tudo verde, não pode ser tudo vermelho. Né? Então, assim, como é que eu faço? Então, é uma inteligência artificial proprietária, de vocês mesmo. Nós já estamos desenvolvendo muita coisa assim. Como é que se faz custo? Como é que se faz isso? Os padrões, a gente está começando pelos padrões. Entendi. Então, ela pergunta e a inteligência artificial responde. Já está sendo... já estamos trabalhando em alguns restaurantes assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, que senão eu estico muito a conversa. Você também fez parcerias importantes nesses últimos anos, né? Uma que me chamou a atenção é com a Sete Gastronomia. Isso, Sete Gastronomia, que é do Alex Atala, talvez um dos maiores chefes de cozinha brasileiro. E você sempre foi um cara interessado em comida, de verdade. Como é que foi esse encontro com o Alex e de onde saiu essa ideia? Olha, que eu gosto do Alex há muitos anos. A gente namorou muitos anos com o Alex, né? Muitos anos a gente namorou com o Alex, eu sempre gostei muito dele, né? Eu ia no restaurante, a gente se conhecia, dizia, um dia vamos fazer negócio junto, um dia vamos fazer negócio junto. Mas era tipo aquela coisa de passa lá em casa, né? Isso, sim. Aí um dia aconteceu, porque a gente começou com as marmitas, a gente começou a fazer isso. Aí ele tinha uma área de eventos, ele é muito requisitado, né? Ele tem já os restaurantes dele, ele está mais fora do Brasil do que dentro, ele é mais famoso, né? Ele é muito famoso no Brasil, mas ele tem muita atividade fora do Brasil. E aí nós conseguimos ter a empresa dele, de gastronomia, a gente adquiriu. A gente é dono da empresa de gastronomia dele, junto com ele. Então, todos os contratos, todos os eventos são assinados por ele e feitos por nós. Isso tem um pouco dessa política de M&A também, né? Que é comprar negócios que são negócios que não estão começando, não são startups, não são apostas. Não. E com a Atala a gente teve um ganho muito bom, porque a gente tem o requinte do Atala e a experiência nossa de grandes volumes. Então ajudou a poder levar o Atala a grandes eventos. Por exemplo, o The Town. No The Town, a gente fez, lá no Market Square, a gente fez todas as comidas da cidade de São Paulo. Então você tinha a pizza da Moca, você tinha o aligô com picadinho dos Jardins, você tinha o sanduíche de mortadela do Mercadão, você tinha, enfim. Então a gente fez toda a comida com a cara de São Paulo. A pizza, não sei o que, o japonês, tudo tinha um bairro de São Paulo. Foi um sucesso. E isso é uma coisa bem Alex Atala mesmo. Muito com a cara dele, e a gente fez isso. Então, se juntaram duas forças para fazer um trabalho bem diferenciado. E a gente está crescendo bastante nessa área de eventos corporativos, pessoais. Inclusive, a gente faz aniversários, a gente faz casamentos, a gente faz recepções, a gente faz lançamento de produto, a gente faz grandes eventos.
Né? Deixa eu, só para a gente não terminar sem Caboré, eu falar por disso. exemplo, a gente fez umas 2 ou 3 vezes. Fez o quê? O prêmio Caboré. Ah, é? E você vai aos eventos também? Não. Não. Tem gente que faz isso. Não, mas eu digo até pelo passeio. Não, mas em alguns eu vou. Eu fui no Sim, The Town, claro. eu fui no Lollapalooza, eu fui na Olimpíada, eu vou, claro que eu vou. Mas não sou eu que opero. Não, imagino que não, isso não. Não imaginei isso. Mas eu queria, antes da gente terminar, para a gente não terminar sem falar sobre isso, você também tem algumas iniciativas que são projetos sociais, né? Isso saiu de onde, né? Quando é que deu vontade? Quando é que você achou que e aí eu vou fazer vou ajudar. Quando é que você achou que estava na hora de retribuir? Olha, na verdade, a gente sempre teve um tratamento com os nossos colaboradores diferenciado. Então, não é uma coisa que uma hora a gente fez. A gente já vinha fazendo. Né? Por exemplo, em situações de coisas que extrapolam os benefícios da empresa e um colaborador nosso precisa, nunca se perguntou. Vai lá e faz. Né? Então, tem algumas coisas. Assim como atender o cliente, você pode atender o cliente saindo dos padrões, se o cliente solicitar, e se você entender assim como acontece isso, também acontece com o tratamento com as pessoas. Tem uma doença, sei lá, qualquer coisa, sempre estamos muito dispostos a estar junto, apoiar, porque isso não é só discurso, é de fato. Quando você ser verdadeiro, tem que acontecer, e não pode ser somente conversa. Mas não estava estruturado. E aí, quando eu vou num cliente nosso, no Rio Grande do Sul, vejo o Projeto Pescar. E aí, no Projeto Pescar, eu gostei muito da iniciativa, porque traz crianças, né, de 13 a 15 a 17 anos, que estão numa situação muito ruim, né, no caso, uma situação, a família não ganha mais do que 2 salários mínimos, e você dá uma perspectiva para essa criança, me encheu de alegria, eu participei junto com esse outro empresário lá, digo, não, eu quero levar isso para Sapori, quero fazer isso, porque olha, quero fazer. E eu fui fazer em Campinas, só que Campinas não podia. A prefeitura não podia fazer, porque ela já tinha seus próprios, na época, né? Seus próprios projetos sociais. E aí eu digo, não, mas eu quero fazer esse, né? Porque é um projeto pescar. É bem o que não dá o peixe, ensina a pescar. Então eu digo assim, quero fazer ele. E aí eu tive que botar uma associação minha para poder fazer, e aí se estar legalmente amparado. Aí você criou a Aí associação. eu criei essa associação, que é Daniel Mendes, que além de outras coisas, hoje cuida do projeto Pescar. E esse pessoal, esses meninos, essas crianças... Nós temos 2 turmas, 44 pessoas, 44 crianças que saem de lá com uma perspectiva de trabalho, empregados e com uma formação, né, de formação empresarial, informática, conhece padrões. O nosso pessoal da sede vai e faz cursos. Tem um trabalho muito lindo, muito lindo. E alguns deles vão trabalhar no Sapori mesmo. A grande maioria continua trabalhando no Sapori. Então, essa última vez, acho que 60% dos candidatos ficaram na Sapori. Eles conhecem a sua história, Daniel? Sim. Você conta para eles? Conto. E eles devolvem isso para você? Já teve alguém voltando, falando, olha, você mudou a minha perspectiva mas aqui. Isso com muita gente. Essa é a grande alegria da vida, né? Não só dessas pessoas, mas também dos colaboradores, né? Você vê que a gente nossa que construiu essa casa, construiu seus filhos, deu educação para os seus filhos, tudo quem ganhou na empresa. Então, esse é o resultado, né? O resultado que a gente busca é esse. Não é dinheiro. Realização. O que você faz hoje? O que você faz que faz diferença para você e para os outros? Se for só para você, não tem graça. O que é bom é que faça para a comunidade, que ajude os outros. Eu vou repetir um negócio que a gente estava conversando aqui antes de gravar, e eu falei isso para você, que eu tenho notado muito isso nas conversas que a gente tem tido aqui com empreendedores, etc., que as pessoas de maior sucesso, é claro que tem um viés do sobrevivente aqui, eu não só estou recebendo gente que deu certo, obviamente, pode ter mesmo as mesmas estratégias podem não ter dado tão certo para algumas pessoas. Mas a impressão que me dá sempre é que não há é meio contraintuitivo isso, né? Não há um apego ao dinheiro mesmo, né? Você não tem medo de perder e também não tem uma loucura por ganhar, né? É isso? Isso faz sentido? Olha, o dinheiro tem que ser muito respeitado, né? Porque o dinheiro, ele tem que saber cuidar do dinheiro. Mas eu nunca busquei dinheiro, né? Busquei realização. E como consequência, vem o dinheiro.
né? Então, assim, você tem que ter disciplina com o dinheiro. Rola muito dinheiro no nosso negócio, gira muito, mas sobra muito pouco. Então tem que ser muito austero nisso, né? Saber como funciona. Os clientes nos exigem também uma performance. Nossos números são abertos, independente de estar na IPO, mas nossa empresa é uma empresa SA aberta. Todos os números nossos são transparentes, auditados há mais de 15 anos. Então todo mundo sabe quanto a gente ganha, como a gente trabalha, como a gente faz, o compliance é claro. Então, assim, dinheiro tem que ser preservado, tem que ser buscado dinheiro para sobreviver, claro, e para gerar lucros, né, para nossas pessoas, para os nossos clientes, enfim, é assim que funciona. O capitalismo funciona com lucro. Agora, o que fez isso acontecer não foi o dinheiro, foi a busca pelo diferente, fazer a diferença, encantar o cliente, superar as expectativas dele. Isso, como consequência, vem a retribuição. Você para olhar para trás na sua história, não? Muito. Nunca esqueço de onde eu vim. Acho que a grande coisa que me mantém sempre no eixo é isso. Porque é muito fácil você sair fora do eixo, né? Porque o caminho do sucesso te leva muitas vezes a uma arrogância, pode te levar a lugares onde você é igual a todo mundo. Todos somos iguais. Todos vão para um lugar, todos. Então, quem tem a ilusão de achar, né, que o dinheiro é que vai fazer diferente um melhor que o outro, para eu não tenho essa ilusão. Não quer dizer que eu não goste, mas o que eu quero dizer é que eu sei que esse não é o valor principal. De novo, tem que ter cuidado com o dinheiro, tem que respeitar o dinheiro, tem que saber como fazer, como investir, enfim, todas essas coisas todos nós sabemos. Agora, não é ele o principal. A característica de sucesso do Daniel Mendes é a busca pelo diferente, por encantar, por se sobreviver, por se aprender, superar, ir além. Essas são as ideias que me motivam e me fazem estar onde eu estou. E a aposentadoria? Já estou fazendo. A ideia é, a aposentadoria, parar de trabalhar não consigo. Não consegue. Então vamos estar sempre agregando naquilo que realmente faça a diferença. Entender onde já não faço mais tanta diferença e agregar onde eu faço. E aí vem a sabedoria. Daniel, já esgotamos aqui, senão fica muito longo. Eu gosto muito de conversar, né? Então, por mim, esse programa podia ter umas 3 horas. Eu não sei se os entrevistados iam aguentar, mas por mim está tudo ótimo. Prazer. Muito obrigado mesmo, de verdade, história espetacular a sua, de verdade. E parabéns por tudo que você construiu e pela pessoa que você, pelo menos nessa conversa que a gente teve aqui, me parece ser que é uma pessoa. Eu lembro de uma plaquinha que a gente viu uma vez numa viagem, e era uma citação de São Tomás de Aquino, que diz que ser bonzinho é fácil, né? Difícil é ser justo, e você parece ser essa pessoa. Assim. Dura, exigente, mas justa com as pessoas. Então, parabéns para você, parabéns pelo seu negócio. Espero que o IPO, se sair nos próximos anos, seja um grande sucesso. Essas 20 empresas que vocês ainda estão estudando aí para adquirir, fazer uma joint venture qualquer, que isso dê muitos frutos para você, e parabéns para você e para todo mundo que está ao seu lado ajudando nessa caminhada. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse Sala Antagonista. Hoje a gente recebeu o Daniel Mendes, que tem essa história bonita, né, de superação, de sucesso, por que não, com a Sapori, que é a maior empresa de alimentação coletiva do país, e está aí se preparando também para um IPO, mas enquanto isso não acontece, tem crescido vertiginosamente no Brasil, e a expectativa é sair do Brasil também, em algum momento, já está saindo, mas conquistar outros mercados aí, não só na América Latina, como também Estados Unidos, Europa, África, Ásia. Obrigado para você que esteve com a gente aí nessa última horinha, obrigado pela audiência, pela paciência, e a gente se encontra no próximo Sala Antagonista. Eu sou o Rodrigo Oliveira, até lá.